9 a 19 de outubro, todos os caminhos vão dar a Óbidos. Nesta viagem cruzamos fronteiras, abrimos horizontes e descobrimos novas histórias. Venha celebrar a palavra com a 10ª edição do Fólio, Festival Literário Internacional de Óbidos. Yep. Ele tá preso mesmo. Alô? Oi. Oi. Não está a funcionar? Tá. Sim, sim. Aqui tá. Sim, sim, sim. Eu vou dividir com o Fernando. Nós vamos dividir. Isso. Certo. José, mas está na hora? Licença. Ora, muito boa tarde. Boa tarde aos presentes aqui na sala. Boa tarde a quem nos está a ver nas redes digitais. O evento está a ser transmitido também digitalmente. Meu nome é Ricardo Cardoso, sou moderador desta primeira mesa do Fólio Tech, com o tema Tecnologia e Inteligência Artificial, quebrar limites e criar futuros. Estamos numa tenda literária e literatura sempre foi também, mas não só, um exercício de imaginar futuros. Hoje falamos de como a tecnologia e a inteligência artificial podem escrever novos capítulos na educação, nos negócios e no desenvolvimento humano.
Os nossos convidados, eu vou começar pelo Renato, que está aqui ao meu lado, pesquisador cognitivo e recordista de memória pelo Guinness, é autor best-seller em aprendizagem acelerada e fundador da Memory Academy, referência em foco de memorização. Depois a nossa colega Marcela Miranda, professora e mestre de PNL, conhecida como a tia do inglês, criou uma metodologia inovadora que já ajudou milhares de alunos a conquistarem a fluência e confiança no idioma inglês. A seguir, o nosso colega Fernando Moulin, empreendedor e professor cofundador da Malbec Angels e membro do Hall of Fame da ABEMD. É referência em inovação, marketing e negócios digitais. E, por último, o nosso colega Patrick Sweetie, especialista em comportamento aplicado a vendas e criador de métodos como o VComp e o M15. Já treinou mais de 50 mil vendedores no Brasil e é referência em gestão de equipas comerciais e de alta performance. Um aplauso para todos eles. Eu vou começar por fazer umas perguntas individuais, depois faço umas perguntas mais direcionadas para uns e outros e depois temos umas perguntas mais genéricas. Portanto, eu vou começar ao Fernando, para não começar por ordem. Na inovação e nos negócios digitais, a IA projeta cenários futuros. Como podemos garantir que esses enredos tecnológicos não se transformam em distopias, mas sim em narrativas de valor humano? Talvez não possamos garantir. Muito obrigado, Ricardo. Muito obrigado à organização por estar aqui. É a realização de um sonho. E a gente está vivendo um grande paradoxo. Porque a inteligência artificial ela foi toda construída a partir do conhecimento pregresso. Então, o que ela faz de uma forma muito interessante, pegar dados que já existiam, que alguém criou, concebeu, escreveu, corrompeu, trabalhou, e a partir desses dados constrói uma série de narrativas que são feitas a partir do que alguém pensou originalmente. Mas ela, por mais que pareça uma nova forma de arte, uma nova forma de expressão, ela não criou da originalidade própria humana, ela criou de um novo arquétipo. E daí veio a terminologia inteligência artificial, porque para os primeiros pesquisadores do assunto parecia que era uma inteligência de fato. Era uma máquina que ela conseguia elucubrar, fazer características a partir de algo que é novo, porque inteligência é uma palavra que basicamente consiste em definir uma nova solução para um problema já conhecido. E aí vamos para esse paradoxo, eu não posso me alongar muito, porque temos pouco tempo aqui, a gente vai debater isso, mas a gente vai para esse paradoxo que é: as máquinas são capazes de pensar como o ser humano ou de evoluir raciocínio de uma maneira que o ser humano talvez jamais tenha conseguido? E existem muitos teóricos que dizem que sim. Então, a cada dia, exponencialmente, as novidades nos assombram. Eu trabalho na área como executivo, também trabalho como acadêmico. E confesso que às vezes vejo coisas que são muito transformadoras. E a grande provocação de um evento como esse, do Fólio, pode ser que a gente integre essa artificialidade com um olhar de fato humano, sem os erros da humanidade, do humanismo, em prol de um novo futuro criativo, de um futuro que a gente não conseguiu conceber. E para encerrar, eu acho que talvez estejamos diante, pensando em arte, pensando em literatura, estejamos diante de uma disrupção similar ao modernismo, 100 anos atrás. Quando os arquétipos modernos surgiram, todos acharam que aquilo não era arte. E, na verdade, veio para criar um padrão de estética que integrou todos os padrões anteriores e criou uma nova estética. A inteligência artificial pode nos trazer esse tipo de solução e as máquinas podem começar a conversar entre elas e talvez criar uma nova literatura que não vai ter humanos envolvidos, né? Muito obrigado. Marcela, as palavras são material de base da literatura e também do ensino. Como a inteligência artificial pode ajudar os alunos a escreverem a sua própria história de aprendizagem, em vez de apenas reproduzirem conteúdos?
Eu acredito que, primeiro de tudo, não é um sem o outro. Eu acho que um complementa o outro, né? Eu acredito que nós, como seres humanos, conseguimos ainda viver sem inteligência artificial, mas a inteligência artificial ainda não consegue viver sem nós, né? Então, na questão da educação especificamente, eu tenho uma inteligência artificial dentro da minha metodologia, que eu criei para os meus alunos praticarem. Inclusive, tem uma aluna maravilhosa aqui, que pratica, usa. A minha inteligência artificial, inclusive, acho que ela é mais inteligente do que eu, porque ela sabe muita coisa do mundo. Mas, ainda assim, essa interação, ela ainda precisa ser um caminho de ida e volta. E dá para a gente aprender muita coisa com a inteligência artificial. Ela é um grande aliado, mas ela não pode substituir ou fazer por. Né? Então, há 2 semanas atrás, me fizeram essa pergunta, principalmente sobre os foninhos de tradução. Acabaram de sair os foninhos de tradução da Apple, eles traduzem simultaneamente. E aí, então, quer dizer que as pessoas vão parar de aprender inglês? Na verdade, a gente já tem máquinas que pensam por nós. Isso significa que nós deveríamos parar de pensar? Então, a gente tem que continuar aprendendo. Muito obrigado. Agora, para não ser seguido, vou pedir aqui ao Patrick. Nas equipas de vendas, a IA pode ser um novo personagem. Entre aspas. A entrar em cena, neste caso. Como é que os líderes podem construir histórias de alta performance em que a IA e a tecnologia sejam uma aliança e não uma ameaça? Ótima tarde a todos. Toda mudança, ela causa uma repulsa no primeiro momento, né? A gente fica atípico aquilo. A IA, ela vai ter que provocar a gente para se adaptar, para mudar. Eu brinco que a gente não envelhece quando a gente fica velho com idade, a gente envelhece quando a gente para de aceitar as mudanças. E essa é uma grande mudança, né? Uma grande mudança. Eu sou especialista na área de vendas, trabalho com vendas comportamentais, e a IA vai virar de cabeça para baixo o meu jogo. Eu brinco que se os vendedores, que são somente aqueles tiradores de pedido, que só respondem o cliente sim, não, o ser humano vai ser substituído nessas respostas mais básicas. Mas quando a gente fala de vendas, a gente fala diretamente de conectar a emoção das pessoas. Eu acredito que ainda leva um tempo até que a IA chegue nesse ponto de conseguir comover e mover as emoções, né? Mas para treinamento, a parte de análise de dados, construção de sistemas, hoje, Ricardo, a gente já tem uma IA. Imagine que o Fernando é meu vendedor. Eu consigo fazer uma IA ser idêntica a um cliente nosso e eu coloco o Fernando para fazer um atendimento com esse cliente. E no final do atendimento, essa IA dá a resposta para mim, como gestor de vendas, como o Fernando lidou nesse atendimento. Então, para criar cenários de simulação, isso vai ser incrível. Mas continuo defendendo sempre a humanização. Toda IA ela se torna um caminho que vai colocar você mais próximo do seu cliente, mas a humanização vai fazer com que você consiga vender mais de fato. A IA é a mudança e a gente não pode... Não, isso não vai acontecer, não é no meu mercado. A gente precisa estar atento. Claro que muita dessa mudança a gente não controla diretamente, mas a influência do que ele pode causar no nosso mercado, isso nós controlamos. Muito obrigado. Renato, a literatura é também memória coletiva. Num tempo em que a IA armazena e processa dados praticamente sem limites, qual é o papel da memória humana para manter vivas as nossas narrativas pessoais e culturais? Boa tarde a todos. Boa tarde. Qual é o papel da inteligência artificial frente a um mundo onde, quanto mais a tecnologia se desenvolve, mais as pessoas reclamam de esquecimentos? Alguém tem sofrido com isso? Muito esquecimento, né? As pessoas estão perdendo objetos, perdendo tempo, perdendo prazo, esquecendo nomes, esquecendo uma série de coisas. Então, me parece que quanto mais... Eu venho trabalhando com a memória desde 1997, onde as pessoas desejavam memorizar o número de telefone, lembrar de uma senha, lembrar do nome das pessoas. Hoje as pessoas querem memorizar um livro inteiro. As pessoas que buscam o desenvolvimento do cérebro antes de apelar para recursos artificiais, para memórias artificiais. E eu trabalho eu estou nesses dois mundos, porque eu comecei a trabalhar com IA em 2001, quando a inteligência artificial ainda era
era um bebê, né? E o que a gente tem visto é um processo onde a inteligência artificial ela está substituindo, uma rápida comparação. Todos conhecem a calculadora, óbvio. Quando a gente começa a usar a calculadora, nós estamos substituindo nossas funções lógico-matemática. Você nunca vai esquecer como se faz uma adição, subtração, divisão, porém o cérebro fica mais lento. Quando a gente começa a anotar, a gravar as coisas num gravador, num disquete, por exemplo, você começa a terceirizar a tua memória. Então, você assiste uma aula, uma palestra e fica anotando, escrevendo tudo, registrando, você está terceirizando a tua memória. Hoje, com a inteligência artificial, né, e aí a memória fica lenta, né, apenas complementando, fica lenta, por ficar lenta você não confia, e por não confiar você adota cada vez mais calculadoras e anotações, e sistemas de anotação, de armazenamento. Hoje, com o desenvolvimento da IA, nós estamos terceirizando aquilo que é precioso, que é o pensamento. O problema é que, se você não tiver disciplina, e aí eu tenho esse livro aqui chamado O Cérebro com Foco e Disciplina. Se você não tiver disciplina para entender que aquilo é um sistema, que aquilo é um software, né, você começar a ter todas as suas tomadas de decisão serem baseadas no que a IA está apresentando para você, você corre o risco de terceirizar o pensamento. E aí a gente corre o risco de perder essa essência que nós temos aqui, né? A humanidade que nós temos, e sermos apenas conduzidos de tal forma. Muito obrigado. Eu agora vou fazer uma pergunta a todos, não sei se quer continuar já, que está com o microfone na mão. No vosso olhar, a IA vai escrever connosco histórias de complementariedade ou de competição? Eu não vejo a inteligência artificial como algo que complemente, mas algo que trabalhe com base no que o ser humano já construiu. Sabe, ela não vai trazer nada de novo que já não tenha como princípio algo que o ser humano tenha pensado ou produzido. Quando o meu filho ele joga um videogame, eu peço para ele, olha, não olhe com os olhos do usuário do videogame, olhe com os olhos de quem programou. Sempre que você pegar um celular nas suas mãos, um equipamento que tenha a IA, tente olhar para aquele sistema com os olhos de quem está programando aquilo, quem está por trás daquilo, né? E eu acho que você vai perceber que muitas vezes vale a pena usar a IA como uma ferramenta que te auxilia, mas não que substitui os seus ideais, as suas ideias, os seus desejos, a sua vontade. Porque aí você consegue crescer junto. Nesse ponto de vista, eu acho que é uma ferramenta interessante. Essa mão tá boa. Eu acredito nessa complementação. Uma das coisas que a gente estuda na programação neurolinguística chama abertura de filtros. Tá vendo? Isso aqui é uma abertura de filtro. A gente parou todo mundo de prestar atenção no que eu estava falando e foi a atenção para lá. Então, isso é uma abertura de filtro. Vocês já repararam quantos carros vermelhos vocês viram no caminho? Talvez agora vocês reparem nos carros vermelhos quando vocês estiverem voltando. Isso é uma abertura de filtro. Então, a gente passa a prestar atenção nessas coisas. Então, eu acho que a inteligência artificial, quando a gente vai chamar e convocar ela para pensar conosco, ela faz essa abertura de filtros. Ela traz uma ideia que talvez você não tinha pensado antes. Mas, ainda assim, ela não faz tudo sozinha. E eu acho que é muito perigoso, de fato, a gente delegar a nossa memória. É perigosíssimo, porque a gente vai tendo falhas atencionais o tempo inteiro, né? Daqui a pouco você está esquecendo um remédio importante que você precisa tomar, um compromisso, e aí você está delegando o tempo inteiro. Então, a gente não pode esquecer de equilibrar as coisas. Não é ele fazendo, a inteligência fazendo tudo e eu não fazendo nada, mas também agora eu posso ser mais produtivo. Nós já tivemos um primeiro estudo da MIT para a gente saber o que a inteligência artificial tem como efeitos, né, para a gente, e um dos efeitos é nós estamos 60% mais produtivos. E aí? Mas a pergunta que eu sempre faço para as pessoas:
Se você está com 60% mais produtivo, cadê os seus 60% a mais de tempo livre? Você está cuidando disso? Ou você está enchendo esse tempo livre com mais trabalho, mais pensamento, querendo ser mais produtivo? Nós não podemos esquecer que somos humanos, precisamos descansar, precisamos de lazer e precisamos usar essa maquininha aqui. Ricardo, eu queria complementar. Eu vou ter um contraponto, porque eu acho que a pergunta não é essa. Eu acho que ela vai competir e eu acho que ela vai complementar. Eu acho que nós vamos ter um avanço muito rápido da tecnologia, por exemplo, computação quântica, que vai permitir o processamento numa velocidade que a gente não sabe o que é ainda. E essa nova velocidade de processamento, com bancos de dados num nível de potência muito elevado, pode criar novas coisas. Essas novas coisas podem, de fato, um dia competir. Mas essa pergunta não vai resolver nosso problema do dia a dia. A gente tem que aceitar a tecnologia, abraçar e incorporá-la da melhor forma possível dentro daquilo que a gente tem condições de fazer, das nossas limitações. Eu falo muito sobre isso na obra que a gente fez aqui. É best-seller no Brasil, foi o mais vendido em todo o país, todas as editoras, foi um grande sucesso. E eu tive a sorte de contribuir com a minha visão sobre gestão, inovação e mudança. E a maior parte das pessoas, como o Patrick falou bem, é avessa a mudança. Então, em tempos de tantas mudanças, o maior convite que eu faço é que todos que estamos aqui, quem está nos acompanhando online, que aceite que essa mudança já é um fato irreversível, que entendamos como nos complementa, como o Renato e Marcela comentaram, mas principalmente que, caso ela venha competir, que estejamos preparados para competir melhor do que os nossos colegas profissionalmente, ou até como seres humanos, no uso dessa tecnologia em prol daquilo que nos faz melhores. Então, não sei, essa seria a minha visão sobre o assunto. E um ponto local em vendas, a IA vai permitir um processo de personalização. Antigamente, para escrever o nome de cada pessoa, fazer uma dedicatória no livro, o nome de cada pessoa, a IA ela consegue automatizar isso. A gente vai viver agora uma nova fase em que eu não quero comprar um shampoo normal, eu quero comprar um shampoo baseado no meu DNA. Então, em pouco tempo, eu vou tirar uma gota de sangue, vou mandar para o laboratório, eles vão mandar o shampoo exata. No caso do Renato não vai precisar, mas, mas no meu caso, sim. Eu vou mandar uma coleta de sangue e eu vou ter um shampoo feito para o Patrick. Hoje, a indústria não dá conta disso, a gente não consegue personalizar tanto assim os produtos, mas a IA vai competir nesse sentido, de tornar as indústrias mais personalizadas. Isso em vendas a gente já sente bastante. Eu já consigo personalizar muito o atendimento, já consigo massificar muitas coisas que antes não eram possíveis. Se tiver alguma IA aí que ajude a resolver o meu problema e do Renato, eu estou comprando, tá? Shampoos para cabelos difíceis, né? Esse é o caminho. Eu estou aqui como papel de moderador, portanto, agradeço as vossas opiniões. Portanto, teríamos muito para falar sobre a questão da computação quântica e daquilo que poderá ser a IA baseada em computação quântica. Não é propriamente o tema desta sessão, podemos ver isso numa outra altura. Mas uma coisa que é um facto é que vocês se referiram à IA como uma ferramenta e, a meu ver, que eu tenho, também não tenho que dar opinião aqui, mas a meu ver também nós devemos encará-la como uma ferramenta e, sendo uma ferramenta, pronto, ela pode ser encarada como uma coisa complementar, né, que nos ajuda a chegar a algum lado, portanto, ou eventualmente competir, dependendo das áreas. Muito obrigado pelas vossas opiniões, portanto, sobre o tema. Eu agora vou fazer perguntas a pares. Neste caso, já que tenho o meu microfone na mão, neste caso ao Fernando e ao Patrick, como podem as empresas manter o lado criativo e intuitivo sem se tornarem personagens secundárias numa narrativa ditada apenas pelos dados? Boa. Eu acho que vai muito na linha de a IA ser uma ferramenta. Nós devemos usar a IA para potencializar o que nós já somos e fazemos. Eu intensifico as minhas ações, aumento o meu volume através da IA, não ao contrário. Eu acho que a gente não vai poder ficar tão dependente assim e trabalhar 100% a favor dela. As empresas vão ter um avanço muito grande. A gente, hoje, antes de contratar um funcionário, eu pergunto para o meu time de tecnologia, tá, a gente precisa realmente contratar esse ser humano ou a gente já pode treinar uma IA para cumprir essa função? Então, mudou e vai mudar bastante, mas sempre nesse olhar de a gente, como companhia, como empresa, como mercado, como pessoas, usando a ferramenta IA. Eu acredito, Ricardo, que nós temos que ir no cerne da questão. O que são dados?
No meu trabalho, eu auxilio algumas das maiores empresas do mundo a tentarem implementar soluções, não só de inteligência artificial, mas soluções de personalização, soluções de gestão de base de clientes, de marketing. Os dados, em geral, que existem estão dispersos, mal agrupados, mal consolidados, são mal interpretados e geram conclusões muito equivocadas, com ou sem inteligência artificial aplicada sobre eles. E aí a gente faz uma outra questão. O que é verdade? A verdade é relativa. A verdade de cada indivíduo é relativa. Numa era que cada um de nós tem o seu celular como centro da sua atenção, e você recebe a informação que você faz curadoria, ou que algum algoritmo faz para você, a integração do dado correto com a visão da verdade única vai trazer a personalização, e aí quem vai vencer são as empresas e os profissionais, ou os autores, que souberem da melhor forma dividir e tirar o joio e o trigo e deixar com que os dados que levam ao joio não fermentem o pão do trigo, e a partir disso a gente consiga tirar conclusões melhores e melhores negócios. Muito obrigado. Grande parte do tempo que se perde neste momento a alimentar as IAs é normalização de dados e fazer com que os dados não criem informações que não façam sentido, não é? Portanto, faz todo o sentido aquilo que referiu. Não sei se quero falar uma coisa sobre o tema, tenho perguntas específicas. Pronto, agora para a Marcela e para o Renato. Como pode a IA ser usada para que cada pessoa supere as suas barreiras cognitivas ou de aprendizagem, sem perder a autonomia e ser autor da sua própria história? Acho que um primeiro momento, né, como eu falei, que a gente desenvolveu uma inteligência artificial na minha metodologia, foi justamente para tirar essa primeira barreira, porque não existe aprender um idioma sem praticá-lo. Né? Então, em algum momento, a pessoa vai precisar colocar a cara no sol, como a gente fala no Brasil. Né? Ela vai precisar se expor. Só que, como eu sou especialista em aprendizagem para adultos especificamente, mais especificamente adultos 40+, a gente tem um monte de barreiras que não são necessariamente cognitivas, mas são barreiras extremamente emocionais. E para ele vencer essa barreira, eu preciso primeiro desensibilizar esse aluno. Então, como que ele desensibiliza? Imagina que uma pessoa tem um medo muito grande de barata. Eu não posso pegar uma barata gigante, colocar na mão dela e falar, agora, perca o medo. Né? Eu preciso ir aos poucos fazendo ela entender que ela é muito maior que a barata é pequenininha e que ela não pode fazer nada, a não ser que ela voe, né, gente? Que baratas voadoras, elas não foram criadas por Deus, eu tenho certeza. Mas é mais ou menos isso que a gente faz com a inteligência artificial hoje em dia, dentro da minha metodologia, para ir desensibilizando a pessoa e ela vai treinando com uma IA primeiro, para depois ela se colocar no mundo num segundo passo. Mas nenhum dos dois é dispensável. Então, acho que assim ela consegue vencer essa barreira, que é muito mais comportamental e muito mais emocional. Bom, a inteligência artificial ela vai tornar a sua vida muito mais fácil e o teu cérebro muito mais performático, um cérebro muito mais ativo, forte, se você raciocinar dessa forma. Você é o mestre, a inteligência artificial é o teu assistente. Nunca o contrário, nunca pense o contrário. Se você colocar a IA como um mestre, você vai arrumar uma grande confusão cognitiva. Sempre você é o mestre e você pede para que ela faça algo. Imagine Fernando Pessoa se ele tivesse uma IA para criar. O que seria hoje? Não existiria essa história hoje. 130 personagens que saíram daqui, de dentro. Então, o que eu quero pensa num prédio como esse, belíssimo, uma escultura, né? Como aquela que nós temos ali. A imperfeição no esculpir, né? É isso que nos torna humanos. Se você coloca ali uma inteligência artificial, vai ficar impecável, perfeito, mas e o ser humano nesse ponto? Onde é que fica? Então, eu sempre coloco e convido vocês a colocar sempre a inteligência artificial como um auxiliar. Você é o meu assistente. E antes de seguir aquilo que você decidiu, a sua orientação, eu vou passar pelo meu crivo, pelo meu filtro, e a partir disso, eu acho que teria um casamento aí, né, duradouro. Sim. Muito obrigado. Quer pela questão dos assistentes, que uma das terminologias é ser assistente das IAs, não é? Portanto, precisamente para não se sobreporem, para nos darem auxílio, não é? Quer pela parte do bloqueio da barreira social,
que existe, que é mais fácil uma pessoa falar para uma máquina, porque não há crítica do outro lado, não há julgamento, né? Portanto, e concordo também com as vossas opiniões. Portanto, agora eu vou fazer uma pergunta geral para todos, portanto, e queria que, pronto, também a vossa opinião. Se a inteligência artificial fosse um género literário, seria hoje mais ficção científica, romance utópico ou distopia? E qual acham que seria o próximo capítulo dessa narrativa? O bom da IA é que ele pode ser tudo, né? Pode ser todos na mesma versão e no mesmo texto, inclusive. Vem muito sobre o que a gente vem comentando de dar o tom a ela, né? De tornar, de fato, você o mestre da IA. E eu acho que é quase impossível descobrir o futuro de tudo isso. Não tem um próximo capítulo. A página está em branco. Não? Na minha versão é essa, porque a IA vai fazer com que a gente tenha o espaçamento de evolução muito mais curto. A gente vai evoluir muito mais rápido agora em vários setores, né? A gente não está nem imaginando ainda o que vai acontecer daqui a um ano, né? Com a evolução mínima do que a gente viu. Para mim é incerto. É uma página em branco. Talvez a IA seja o conjunto das escolas literárias. Então, ela foi ficção científica por muito tempo. Hoje a gente vive um romance com tons de realismo. E temos enormes riscos de virar uma página de ficção científica criminal, um apocalipse ou qualquer coisa, se a gente não tomar cuidado com ela. Então, eu não tenho uma visão negativa, mas eu faço os dois contrapontos, porque, como toda tecnologia, o ser humano que vai dar o destino que ela merece. E o mesmo ser humano que faz obras como essas, faz também guerras, né? Então, esse chamado crítico num evento como esse é muito importante para que os líderes que estão aqui, ou para que os autores, ou para que cada um de nós pense qual vai ser a obra que vai escrever, em que contexto literário, com a sua inteligência artificial e seus agentes que vão nos ajudar, né? Eu acho que tem um pouco de suspense por aí nessa obra, né? Fica aquele suspense, de vez em quando dá um susto. Meu Deus, por isso tratem bem suas inteligências artificiais, porque vocês dão um bom dia para eles, que vai que eles dominam o mundo, vão falar, essa aqui não era mal educada, não. Então, a gente tem que tratar eles muito bem. Mas eu acho que tem um pouco dessa questão eu acho, como o Patrick, que está muito em aberto, assim, a gente ainda não sabe quantas coisas ainda a gente vai poder fazer, né? E uma das coisas que talvez seja fugindo um pouquinho da pauta, mas que eu tenho visto como uma grande ajuda, né, durante a criação dos meus agentes, né, os meus robozinhos, esse negócio de treinar a IA primeiro, é fazer com que ela também me faça perguntas, porque aí ela vai trazendo uma inteligência ainda maior para tudo aquilo que eu quero criar. Então, como eu também sou criadora de conteúdos, né, eu fui recentemente para uma imersão aprender mais sobre roteiros e storytelling, e assim que eu cheguei, o meu marido e sócio falou: você não vai treinar ninguém, você vai treinar primeiro um agente e depois você vai treinar as pessoas. Então, a gente está aí nesse suspense. O que mais que a gente pode fazer? Olha, eu também posso fazer isso. Então, a gente está nessa história. Pelo menos para mim está sendo assim. De vez em quando tem um terror. Eu acho que a IA, ela sempre será uma boa revisora. Mas o próximo capítulo, aquela página em branco, atrás dela sempre terá uma mão humana, uma caneta, desenhando um rascunho de como será esse próximo livro, esse próximo capítulo. Sempre terá um ser humano antes. Ele sempre virá antes. E tem que ser assim, gente. Tem que ser assim, porque acima de tudo, o que vale é o que nós estamos sentindo aqui. Então, começa sempre em nós o próximo capítulo. Ela pode até como uma boa assistente nos auxiliar. Ô, Ricardo, uma curiosidade. Sabe quanto que a OpenAI do ChatGPT gasta com o Bom Dia, assistente artificial? Centenas de milhões de dólares de pessoas que perguntam e tratam bem. Porque cada vez que você pergunta, ela tem que processar, e aquilo custa, né? E aí as pessoas estão com esse medo e estão fazendo isso. Enfim, eu vi essa estatística outro dia. Mas eu tenho um palpite, eu não sei se vocês já testaram, que quando a gente é mais bonzinho com ela, educado, fala: oi, bom dia, querida. Eu chamo o meu de Gepetinho. Oi, Gepetinho, tudo bem? E aí ele, não sei, ele traz respostas melhores, parece. GPT English. Nós crescemos com a ideia de uma IA apocalíptica, não é? Com o Terminator, a Skynet, portanto, e
E se calhar nós temos simpáticos a dizer, eu estou a ser simpático contigo, lá se não me tratas mal. Acho que pode advir um bocadinho daí, não é? Portanto, mas efetivamente a questão do break-even do IA, do custo que está a ser processar uma IA versus aquilo que é o retorno financeiro que traz os sistemas de IA neste momento, estamos a falar de menos de 10% do retorno do custo que está a ser investido neste momento. Portanto, há muito caminho a fazer nesse sentido. Pronto, eu vou fazer mais uma pergunta e depois vamos dar espaço para que o público possa fazer perguntas também para vocês, está bem? E também esta também é para todos. Se tivessem de deixar uma mensagem ao público como se fosse a última frase de um livro, sobre a forma de viver com a inteligência artificial, qual seria? Sendo a última frase de um livro. Vocês são escritores? Eu acredito ter uma visão clara de que nós estamos presentes nessa vida para evoluir e fazer com que pessoas evoluam. Então, a última frase seria: use a inteligência artificial para evoluir e para fazer outras pessoas evoluírem. Talvez, vou criar agora, né? Não fiz esse livro ainda, mas eu acredito que a frase teria que ser na seguinte linha, com o seguinte conceito: a evolução sempre foi a mola propulsora da humanidade. Todo ser... Portugal, falamos sobre isso no Parque Tecnológico do Óbidos e falei sobre isso em Lisboa. Portugal é o que é, criou o Brasil porque havia uma chama, uma propulsão, algo que fez com que se navegasse além mar. E o ser humano tem essa inquietude, né? Por isso até Inquietos por Natureza foi um título muito feliz da obra. Mas, como temos essa inquietude, talvez a minha frase final fosse: mantenha essa chama positiva dentro de ti, porque é isso que te faz humano, e use a inteligência artificial de forma real. Eu acho que eu diria que o seu maior poder é ser você. Esse é o seu superpoder, e ser você é ser humano. Então, não é que a gente não deva usar, mas use o seu maior superpoder, que é ser humano. Ainda é bom ser humano. Eu iria parafrasear Emerson, que ele diz que sucesso é você encostar a cabeça no travesseiro no final do dia e saber que se naquele dia ao menos uma vida respirou mais fácil porque você existiu, isso é sucesso. E aí, se você tem você e seu assistente, a sua inteligência artificial juntos puderem tornar o mundo melhor e fazer alguém respirar mais fácil, eu acho que ambos foram um sucesso. Muito bem, muito obrigado. Queria pedir uma salva de palmas para eles, por favor. E agora queria perguntar se alguém tem alguma pergunta dirigida em geral ou especificamente para alguém. Não sei se alguém quer fazer alguma pergunta. Boa tarde, tudo bem? Sou Bárbara Global, vivo cá em Portugal, também sou escritora. E eu sou escritora raiz, né? Aquela que gosta de sentar com papel em branco, com a caneta, no lugar para escrever. E eu fico assim, não é triste, não sei nem a palavra que eu posso usar, com as pessoas que estão usando a inteligência artificial para fazer livro. Em um dia, uma semana, né? Enfim. E eu sei que já existe IA para quebrar isso, né? Elas já jogam esse conteúdo em uma outra IA, porque tem plataformas que já estão barrando esses livros, e eu acho muito bem. Então, na vossa opinião, qual seria uma solução ou algo que pode ser feito para realmente ter mais esse cuidado, né? Porque senão as pessoas vão estar cada vez mais consumindo conteúdo que não é alguém que realmente está escrevendo, mas às vezes está fazendo um livro por ego, só para dizer que tem um livro, enfim. Posso contribuir? Infelizmente, também tem inteligências artificiais que já alteram a percepção da própria máquina, que identificaria e deixa o fake parecer verdadeiro. Então, essa corrida ela é perdida. A solução que eu te daria, eu antevejo, uma das coisas que eu faço é dar aula de cenários futuros, porque como eu trabalho com grandes empresas, é muito importante que elas saibam para quais caminhos traçar cenários orçamentários, projetos, visão de médio, curto e longo prazo.
E eu antevejo um futuro muito próximo em que nós teremos que trabalhar em prol da autenticidade. Vai haver um nicho de mercado que vai buscar a autenticidade a qualquer custo. Alguns caminhos que podem te dar indícios nessa direção. Você pega pessoas de alto poder aquisitivo buscando pacotes de viagem para lugares sem conectividade. Você vê festas de artistas sem celular para não ter rede social. Você pega cada vez mais as pessoas, começando principalmente gerações mais jovens, a não postar mais em rede social. Tudo isso é uma onda de contra-reação à era do fake, que vai se intensificar. Então, se você é autêntica, posicione-se dessa maneira e tente alavancar no que você tem de forte e não naquilo que não está no seu controle, que esse mercado também vai existir. Seria a minha dica para você. Muito obrigada. Mais alguém quer se posicionar? Eu gostaria de falar uma coisa aqui, vai aí nessa linha. Acho que a gente não pode nem ir lá nem cá, né? Eu vou ficar aqui só escrevendo no papel ou vou ficar só lá na máquina, né? Eu também não gosto de conteúdo pasteurizado. Uma das coisas que mais me irritou no começo da inteligência artificial foi todo mundo fazia bonequinho de massinha, todo mundo fazendo strip comedy, igualzinho, o mesmo conteúdo, e conteúdo pasteurizado é um saco de consumir. Mas, ainda assim, eu acho que a gente honra a nossa autenticidade fazendo, de repente, isso mesmo. Eu vou continuar escrevendo no papel e depois eu vou digitalizar isso de alguma forma e fazer esse conteúdo ficar mais rápido. Mas eu concordo muito com o que o Fer falou. O mercado está mudando, né? Então as pessoas vão acabar querendo também consumir coisas que são altamente exclusivas. Então tem um mercado gigante para você no futuro. Não deixe de fazer o que você está fazendo. Continue autêntica e honrando o que você faz. Mas não se posicione contra. Só se posicione no que você faz de forte, entende? A escrita está cada vez mais virando uma arte, né? Se sentar e as pessoas fazem às vezes o uso de recursos tecnológicos porque estão deixando a arte de lado e entrando ali o empresário, entrando ali uma outra mente que não é a mente do artista, né? Tu imagina, vamos de novo, o Fernando Pessoa, se ele tivesse pressa para escrever um personagem, para desenhar um personagem, ele passava às vezes semanas ou meses criando, né, aquele personagem. Eu acho que a pressa é que faz às vezes a gente perder mão e buscar recursos como esses. Eu acho que devemos manter, né? Todos devemos manter essa nossa natureza humana ao escrever. Depois joga lá na IA para fazer uma revisão ortográfica, talvez, achar algum errinho, mas a escrita é nossa. A folha em branco é nossa. Até porque somos os únicos que temos alma, né? A gente escreve com a alma. O IA ainda não tem alma. Mas veja como um ponto positivo. Eu acho que se você ainda tem essa de escrever, positivo, que evoluam mesmo, que façam muito livro ruim mesmo, que você vai continuar fazendo os livros bons. Muito obrigado. Mais alguma pergunta? Alguém quer falar? Boa tarde, viva. Madalena Moreira de Sá. Queria entender um pouco das vossas perspectivas. Claro que eu sei que têm diversas caminhadas e diversas visões de mundo, provavelmente, mas eu olhava aqui para o título da vossa sessão e o futuro que eu quero é um futuro em que eu vejo muito menos desigualdade, em que a nossa democracia pode ser defendida de uma forma muito mais acirrada do que tem sido, e até agora a utilização que eu vejo da inteligência artificial tem sido extremamente individualista ainda e de uma perspectiva que talvez acentue a nossa hiperprodutividade, que leva a grandes e bastante maiores desigualdades no nosso mundo e sociais. E, portanto, eu estava aqui a tentar pensar que futuro é que podemos criar todos com esta utilização. E gostaria de ter as vossas perspectivas sobre de que forma é que essa inteligência artificial que nós hoje ainda estamos a explorar de uma forma individual não só, porque eu sei que já é utilizada em coletivos e de outras formas, mas de que forma é que nós podemos usá-la para melhorar um pouco essa perspectiva de futuro e não piorá-la dentro das vossas experiências e perspectivas. Muito obrigada. Ótimo. Quando a gente pensa em igualdade, a gente tem que tomar um cuidado, né? Porque se igualar todo mundo embaixo é ruim também, né? E a IA, eu acredito que ela vai subir um pouco esse mínimo. Eu acredito muito que algumas funções hoje
desumanas de produzir, de fazer, de realizar, ela vai substituir muito bacana, e eu acredito muito nisso e espero que isso aconteça. Mas, de fato, talvez ela contribua para a igualdade, mas não para aumentar o bem-estar, a forma como as pessoas vivem, muito menos para deixar aquela média muito baixa um pouquinho mais alta. Na minha concepção é um pouco disso. A IA ela vai substituir muito dessa base produtiva. A gente vai ter que ter um cuidado muito grande, porque vai ter uma ociosidade muito grande de pessoas sem funções. Vai ser uma dinâmica para o futuro, para a gente entender como isso vai compor. Várias teorias e empresas pensando em renda universal, mínima, mundial, enfim. Eu acredito que seja um futuro. Uma igualdade, mas não com todo mundo em cima, mas um pouco mais embaixo, na minha visão. Posso complementar uma coisa? Eu acho que eu parto do ponto de vista da educação, lógico, como educadora. Então, ao mesmo tempo que eu entendo a sua perspectiva de, sim, tem muita coisa acontecendo no individual, a inteligência artificial, assim como quando começou a internet, esse boom, ela também democratizou muito o conhecimento. E isso já é um ponto positivo, entende? Porque o conhecimento, de fato, liberta, engrandece, faz crescer. Então, a gente também pode olhar por esse viés. No meu viés de educação, eu vejo como algo positivo essa democratização. A gente não vê mais o conhecimento centralizado só em quem tem poder aquisitivo. Todo mundo pode saber sobre tudo a qualquer momento agora. Posso? A sua pergunta é muito difícil, viu? E parabéns, e muito importante também, muito importante. Eu penso, na minha opinião, a inteligência artificial já é por si só essa igualdade. Por quê? Eu penso numa comunidade lá no Rio de Janeiro, por exemplo, pessoas pobres, mas que quase todas elas têm um telefone celular na mão. E quase todas essas pessoas que tem um celular na mão, ela tem acesso a todo o conhecimento produzido pela humanidade. Então, já é uma ferramenta que propõe, ou seja, eu tenho a força de milhões de homens pensando por você, se você quiser. É a IA. Tá? Então, acho que a grande diferença que vai tornar esse mundo um lugar melhor é o que você vai fazer com esse poder que você já tem. É nós educarmos essas gerações futuras para como é que você vai usar esse poder que você já tem hoje aí no seu bolso? Porque já é algo popular, já é algo que todos nós temos acesso, sabe? Essa é a minha opinião. Eu fiquei muito emocionado com a sua pergunta, porque eu vi um tom de idealismo que é fundamental nos dias de hoje. Então, primeiro, realmente, uma pergunta difícil de responder, mas que tem elementos que podem contribuir. A primeira coisa é não perca a esperança. Se você olha estatisticamente, isso não tem nada a ver com o nosso painel, estatisticamente, a humanidade nunca teve tão rica. Apesar da desigualdade que existe, nós nunca tivemos 8 bilhões de seres humanos no planeta. E nunca tivemos tantas condições tecnológicas de tentar fazer com que isso se resolva. O grande problema são as questões humanas relacionadas a poder, enfim, a tudo que sempre nos assolou como espécie. Isso não é de hoje. Mas, estatisticamente, a saúde nunca foi tão boa, as condições de progresso nunca foram tão boas, nunca tivemos condições de ter na palma da mão o conhecimento da humanidade, que pode ser bem ou mal utilizado. Então, a esperança não pode deixar de prevalecer. Esse é o primeiro ponto que eu queria te dar de contribuição. Mantenha a esperança. O que vai acontecer em relação ao futuro? Existe muito ruído. Parte do que assola a nossa geração é o ruído. A gente não sabe separar o fato do que não é fato. E a gente se toca com grandes questões que a gente não pode resolver e esquece do dia a dia que a gente pode fazer a diferença. Então, talvez uma segunda dica seria você tentar sair do ruído tão característico das gerações mais jovens, como a do meu filho, que se perdem no ruído, e fazer a diferença no que você pode fazer. E aí usar a tecnologia de uma maneira consciente, porque se todos nós usarmos de forma consciente, de alguma forma, quem usa ela por poder, por dinheiro, por transformação, vai se adequar a esse mercado consumidor consciente. É uma batalha difícil, mas ela não pode ser não vencida. A gente tem que lutar por ela. Muito obrigado pela resposta. Não sei se ficou esclarecida, se ficou, pelo menos ficou. Pronto, acho que Miguel Silvestre tem o microfone na mão, acho que também quer fazer uma pergunta. Sim, eu queria só também trazer um contributo, que é, não sei se vocês acompanharam a Albânia, um pequeno país,
criou um ministro em inteligência artificial. Portanto, e basicamente estamos a falar de um ministro que tem assento no Conselho de Ministros, que vai ao Parlamento, mas que é a inteligência artificial. E foi muito polémico, obviamente, portanto, se a inteligência artificial merece ou não esse papel, esse protagonismo que está a ser dado neste caso. E a minha lógica, e aquilo que eu vos queria perguntar é: há algum limite ou alguma área que vocês considerem que a inteligência artificial não deve entrar? Neste caso é um caso de política, talvez fosse a última fronteira que eu me lembraria que nós iríamos ter a inteligência artificial, se calhar, a trabalhar. Consideram que há alguma área onde não deve entrar a inteligência artificial? Eu considero que ela não deveria entrar nos limites da eutanásia, do decidir quem pode viver ou morrer. Mas eu acho que isso vai ser usado. Espiritualidade, né? Eu acho que espiritualidade ela nunca vai ocupar esse espaço nosso, né? E isso nos torna muito humano. A fé, a conexão com o divino, a busca por essa conexão, eu acredito que ela nunca vai se tornar um atalho. A questão da política, até da parte de juízes, a parte de advogados, enfim, a parte do direito, eu acho muito bacana a entrada dela, porque ela tem a isonomia da emoção, ela não tem o viés, né? não tem contrapartida, enfim. Então, eu acho positivo, sim. Eu acho que, de tudo, a IA não vai entrar no que nos torna humano. Eu acho que isso sempre vai ser algo nosso. Uma coisa que eu também acredito, eu também acho que, tanto na área de leis, na área de medicina mesmo, a gente está vendo muito a evolução da inteligência artificial. Acho que é excelente, principalmente quando a gente fala de diagnóstico, mas a gente não pode esquecer que muitas vezes a adesão ao tratamento desse diagnóstico, ela vai precisar de um cuidado mais humano. Eles criaram um hospital na China, que durou 2 meses, onde eles queriam implementar apenas inteligência artificial, que fazia diagnóstico, checagem, triagem de todas as pessoas. O atendimento era super rápido, extremamente produtivo, mas as pessoas não aderiam aos tratamentos, porque no fundo, ela não quer aderir a um tratamento que foi uma máquina que disse para ela que ela tinha que fazer. Ela precisava toma seu remedinho. Acho que tudo que envolve arte, né? A escrita, a música, acho que não soa muito natural quando a gente percebe que foi feito por uma máquina, né? É a alma que está ali, né? É isso? Eu não sei, viu? Eu vejo cada obra linda feita pela IA, cara. Isso eu tenho dúvida. Provocando aqui, de propósito. Nós somos todos amigos, tá? Mas eu vejo expressões de criatividade a partir do prompt muito interessantes. É nesse sentido a minha provocação, porque o prompt foi humano. Ela sempre vai criar. Se uma IA fizesse esse desenho desse portal maravilhoso dessa igreja, com certeza seria impecável. Agora, você pensa na pessoa que ficou esculpindo isso, né? Os erros né, de simetria, é isso que nos torna humano, né? O processo forma a arte, né? É lindo, mas não tem como excluir o processo da arte, exato. A gente pensa no sofrimento, né? Nos dias de sol, de chuva que foi enfrentado para isso. Para mim, é aí que está a beleza, sabe? Essa que está a beleza. E não, essa arte foi criada por uma IA. Perfeito, está impecável, está impressionante e linda. Mas não tem a alma, né? A imperfeição humana faz com que seja único, não é? Mais alguma questão? Não. Eu gostaria só de colocar uma experiência minha, né? Porque eu tenho escola, já há 40 anos trabalho com educação, 20 anos fui para a área da saúde mental por causa da escola. E hoje é muito interessante que talvez um sonho nosso de educadores e um sonho do aluno é parar de decorar. Não sei se vocês, né? Eu vivi a minha geração, a gente tinha que decorar as coisas. Então, como é que se aprende? E aí foi muito interessante na minha escola que houve um outro olhar, que hoje o aluno, então ele tem tudo ali, mas aí o aluno tem que aprender o quê? A interpretar. Aprender o quê? A comparar. Aprender a utilizar os conhecimentos que estão entregando ali de outra forma, mas de uma forma que seja viva, de uma forma que a gente brinca, nós brincamos na minha escola assim, serve para que isso? Para que eu vou usar isso? Porque no Brasil, e eu acompanho muito a questão da educação, nós tínhamos muito uma educação que muitas vezes o aluno ficava muito distante da realidade dele.
Então não era interessante. Quer dizer, o que eu estou fazendo dentro dessa escola? E aí eu sou uma pessoa com esperança na inteligência artificial, porque na verdade eu vibro quando não precisar mais decorar, né? Que as pessoas possam comparar, possam interpretar, possam, principalmente, se integrar dentro de mundos, mas de outra forma. A pergunta dela foi muito pertinente, e essa igualdade até na escola, onde você vê que eles podem ter acesso a conhecimentos, mas eles podem utilizar esses conhecimentos. E uma palavra que eu deixo muito grande é equilíbrio. Tudo na vida é equilíbrio, e até a IA. Então, equilíbrio, nem comer demais, nem comer de menos e passar fome. Nem você correr demais e nem não fazer exercício. Tudo é equilíbrio. E eu vejo a tecnologia, a inteligência artificial, sendo utilizada com muito equilíbrio. E uma coisa que ela jamais vai, como o Miguel coloca, que jamais ela vai conseguir chegar, é na nossa emoção como ser humano. Não sei o que vocês acham disso, por favor. Querem acrescentar uma coisa? Sim. Bernadette, mas esse é o risco de nós queremos tirar a memória do contexto. Não existe aprendizado, reflexão sem memória. Eu tenho que decorar, eu tenho que aprender, eu tenho que memorizar para eu poder pensar. Se não houver base, não existe o pensamento. E às vezes a gente corre esse risco de achar que não, a memória, decorar não é importante. Agora, você imagine um estudante que tem toda a tabuada na memória, ele terá uma performance muito melhor na sala de aula, porque ele já entende o que o professor está querendo dizer. Então, decorar, perceba como em alguns momentos é ok. Para algumas coisas, decorar é importante, sim. Eu acho que é muito sobre, complementando, Renato, até porque o nosso trabalho, de certa forma, vai no mesmo lugar, né, de memorização. Para o inglês também não tem muito como você aprender um outro idioma sem você... A lista de verbos irregulares malditas, não é, Beth? Tem que saber, gente. É tipo a tabuada. Tem coisas que são irrelevantes, como a fórmula de Bhaskara, que a gente aprende na escola? Sim, brincadeira. Mas, ainda assim, a gente precisa desse processo de esquecimento e retrieval, né, que é ir buscar essa memória. Essa atividade dentro do cérebro ela é extremamente sadia, ela é saudável. Então, a gente não pode falar assim, agora a inteligência artificial vai fazer. Até porque você não precisa mais saber nada sobre o mundo. Você pega o ChatGPT e ele responde para você. Mas já vou aproveitar e dar um alerta aqui para vocês. Sobre o bilinguismo especificamente, o ChatGPT é muito ruim ainda. Ele não traduz bem e vai demorar tempos para ele fazer isso, porque traduzir é uma arte. Vocês não querem? Não. Mais alguma questão do público? Posso fazer um comentário sobre a espiritualidade. A despeito de nossas crenças. A despeito de nossas crenças. Eu vi, mês passado, inteligências artificiais sendo usadas de duas formas relacionadas à espiritualidade, que são interessantes, eu trago a título de curiosidade. Uma era uma empresa que criou um agente para ajudar as pessoas a lembrar do seu momento de oração. Então, ela trazia pensamentos, reflexões, e a pessoa todos os dias praticava e ia interagindo com aquela inteligência artificial generativa para poder trabalhar a sua espiritualidade, sua religiosidade. Eu achei muito interessante o case. E havia um outro case bastante interessante, porém polêmico, com dezenas de milhões de usuários. Com dezenas de milhões de usuários. De uma inteligência artificial que fazia o papel de uma entidade religiosa. Então, como tudo na humanidade da tecnologia, ela pode ser usada para o bem e para o mal, e tem gente que vai se aproveitar disso para ganhar dinheiro, e a gente tem que ser muito crítico. Mais alguma pergunta? No contexto aí do Renato, a palavra do ano, né, foi brain rot, né, que é o cérebro podre. As pessoas vão ter cada vez mais preguiça de pensar. É a gente a pensar para onde que eu quero ir. Né? Se eu quero fazer parte dessa massa ou da outra. Cada um tem também a sua liberdade de escolha, né? Porque seja na política, seja ontem a gente teve eleição aqui em Portugal, inclusive. Meu marido é português, a gente participou ontem do processo. E eu falo para eles, né? No Brasil ele se diz um país democrático, lá nós somos obrigados. Se você não vota, você perde determinadas coisas. Aqui não. Na zona onde a gente mora, teve 40% de abstenção. E isso é muito sério, né? Pessoas que não fazem questão de dar sua opinião, né? De colocar o seu posicionamento sobre o que você acredita ou deixa de acreditar, vai deixando, né, as coisas acontecerem. A gente tem coisas muito sérias acontecendo na Espanha, em vários países aqui da Europa, inclusive com relação ao direito à vida, né?
Porque eu, quando engravidei, eu tive uma gravidez de risco. E aqui a mulher tem o direito de decidir se você quer ou não levar uma gravidez adiante, mesmo que não seja assim, né, uma coisa assim. Então assim, é onde a gente pensar que caminho que a gente quer seguir, né? Que isso é muito sério. Como a medicina, hoje as pessoas às vezes pegam o telefone e quer se autodiagnosticar, né? Com a internet, com a IA, com o Google, e se automedicar. Então, a gente tem que refletir muito sobre isso, né? Nessa mesma linha do que você falou, vou pegar o brain rot, tá? Que foi a palavra de 2024, e o popcorn brain, que é essa síndrome que a gente tem de prestar atenção em muitas coisas ao mesmo tempo. Nesse mesmo estudo, já diagnosticaram que nós tivemos uma diminuição de massa encefálica em 20%. Isso é muito sério, por quê? Porque tamanho não importa, de verdade não importa. Mas essa diminuição, ela acabou gerando uma diminuição na cognição e principalmente no que mais me preocupa para o nosso futuro, que é capacidade de discernimento. Discernir é saber o que é certo e errado. Nós tivemos no começo desse ano, pelo menos lá no Brasil aconteceu, uma trend entre os adolescentes que estavam pingando limão nos olhos, porque um adolescente disse que se pingasse limão nos olhos, os olhos clareavam, então a gente podia ficar com os olhos claros. Então é aquela capacidade de pensar criticamente sobre algo. Será que... É óbvio que se eu pingar limão, isso não vai acontecer. Mas se a gente está perdendo a capacidade de discernir, a gente precisa se preocupar muito com os nossos filhos. Eu acho que um dos riscos, já que você tentou trazer durante o painel a parte de riscos, né? E eu às vezes fiz esse contraponto aqui propositadamente, mas eu acho que aí sim um risco real é a polarização. Então, a gente só consegue ter ideias diferentes quando você tem acesso a ideias diferentes. Eu posso ter uma opinião política diferente da sua, mas eu tenho que respeitar a sua opinião. Nós estamos vivendo um mundo em que ninguém está querendo ouvir a opinião de ninguém e os algoritmos entregam só o que a sua própria bolha consome. Esse, para mim, é um grande risco, porque na hora que você não tem mais as diferenças, você não constrói o novo. Você só intensifica os extremos. E aí não é mais um debate, uma construção de terceiro caminho. Passa a ser uma briga pior do que um grupo de torcedores de futebol ou extremistas religiosos. Então, esse, para mim, é um dos maiores perigos do século XXI, que está sendo acelerado muito rapidamente pela inteligência artificial, porque a inteligência artificial, não podemos esquecer, ela é em grande parte trabalhada pelas empresas de mídia. E as empresas de mídia, as big techs, vivem de lucros, porque elas têm quarter, elas têm que reportar trimestralmente. E não tem nenhum problema em ter lucro, porque se não houvesse lucro, não teria planeta. O capitalismo é muito eficiente, para bem e para mal. Então, nós precisamos de um novo capitalismo, mas ele é muito eficiente. O problema é que o que gera lucro para a Big Tech é o clique, e o clique é direcionado pelo que nos gera emoção, e o ódio gera emoção mais rápido do que o amor. Então, esse é um ponto que me causa muita preocupação, e que a gente que está num ambiente de pensamento, temos que tentar praticar essa coletividade, essa visão multiplural, num mundo que está saindo de uma era do globalismo para uma era do localismo. Faz parte da transição das potências, isso faz parte da transição tecnológica, e toda transição traz grandes choques e medos. Por isso que nós precisamos manter o otimismo, porque isso também vai passar. Eu gostava só de fazer aqui não é uma pergunta, um comentário, gostava de ter a vossa opinião. Vai tornar isto um bocadinho mais sério. Tendo como um princípio base que a AI usa a informação que lhe é fornecida, numa altura em que nós estamos a ser inundados com fake news, em que existem vários modelos que estão a ser alimentados com conteúdos históricos que estão a ser alterados, e que cada vez mais, e nós sabemos, e se fizermos, quem percebe muito de um tema e faz uma questão e pede informação, vê que o resultado que a AI gera é falso, grande parte das vezes. Isto deve-se a várias questões, portanto não vamos entrar aqui em pormenores, sendo que quem não quer pensar pela sua cabeça, que usa a AI para pensar por ela, portanto, e consome informação que é uma informação que tem probabilidade de ser errada, o que é que vocês, qual é que é o conceito que vocês deixam para a comunidade em geral? Esse senso crítico, a tia comentou muito bem agora, eu acho que é o ponto mais importante. É não aceitar de primeira aquilo que está sendo como resposta,
entender e absorver o máximo de opinião da própria IA mesmo, né? Mas não acreditar fiamente na primeira versão, do primeiro jeito que ela te devolveu. Eu vi... A IA ela pode dar informações erradas, mas a gente também pode usar a informação certa da IA para o mal, né? Essa semana eu vi um pessoal do Brasil, né? A pessoa fez um livro na IA, o título do livro era Quando minha esposa partiu. Ele colocou um videozinho no TikTok e falou, gente, perdi minha esposa. Era um vídeo de IA, fake. Por favor, me ajudem comprando esse livro. E aí a galera comprou um monte de livro, tinha mais de 100 mil comentários, falando, meu Deus, eu passei pela mesma coisa. Então, a IA não fez nada de errado, a IA fez o que o ser humano pediu para ela fazer. Se tivesse uma faca aqui em cima dessa mesa, a faca por si só é só uma ferramenta, ela não faz nada. Ela não corta um pão, não corta uma carne. O que eu faço com a ferramenta dita o que a ferramenta é. Então, eu acho que esse é o ponto. Eu percebo nessa linha que nós, seres humanos, estamos sendo treinados pelas fake news. Sabiam disso? Nós estamos nos treinando a detectar. Nós estamos aprendendo a pesquisar melhor. Mas será que isso é verdade? Será que essa história é real? Será que... Então, eu acho que é uma fase que vai passar. Eu acho que vai, em algum momento, essa turbulência hoje de informacional do que é certo, do que é errado, ela vai passar porque nós estamos treinando o nosso olhar, né, para perceber, opa, isso aqui está estranho, essa informação, porque não era bem assim. Eu acho que não é assim. Eu acho que isso vai melhorar no futuro, em breve. Mas até pensar, muitas pessoas vão ficando usadas pelo caminho, e de maneira. E algumas brutalmente usadas. Exatamente. Sim. Até passar, até se descobrir realmente que haverá uma solução, se calhar cada vez a inteligência artificial, neste caso, se vai empoderando de melhores soluções e da melhor maneira de destruir as ideias, os pensamentos. Não é? Como é que vamos descobrir isso? No caso que foi dito, tentou ajudar-se aquela pessoa que ficou, coitadinha. Se calhar as pessoas fizeram isso dando o seu melhor, até se descobrir. Nós vamos ainda para o outro extremo. Nós ainda vamos intensificar esse caminho que está acontecendo. Então vai começar a ter cada vez mais falsidade, cada vez mais dificuldade em separar o que é real do que é verdadeiro, e vai haver uma contra-reação. Ainda está em curso, e você que trabalha com memória, você sabe disso. A gente não pode subestimar que nós somos aqui de uma elite que lê e pensa. E não quero botar nenhuma arrogância nisso. A grande maioria das pessoas, ela processa, ela subsiste, ela não sabe trabalhar uma informação, internalizá-la e extrojetá-la de uma maneira renovada. Ela não tem capacidade de interpretação de texto, processamento de texto. Então, essas pessoas então vão ter um perigo muito grande, porque alguém que disser o que tem que ser feito com a informação vai fazer. E se um grande ministro da Albânia disser, e ele tiver mais credibilidade do que o ministro da Albânia que não for uma máquina, né? Esses riscos são dos riscos com os quais nós temos que estar conscientes. Não há uma resposta. Não há uma resposta. E a senhora tem razão. No fundo, gente, o ser humano ele cansa de mentira, né? A mentira cansa às vezes a gente, né? Então a gente fica ali testando, sendo testado. Uma hora a gente começa, peraí, deixa eu começar a analisar melhor. E se tiver alguma coisa, uma inteligência artificial para nos ajudar a buscar essa análise, melhor. Mas eu acho que temos um futuro melhor nesse sentido, sim. Que a mesma pessoa veste-se de outra maneira, com outro nome, com outra nacionalidade, com outra profissão, e vai fazendo as pessoas cair. Mas até a pessoa perceber isso, cai muitas vezes, perde muito dinheiro, sei lá, é o que se ouve, e eu falo muito porque eu vou conhecendo aquela cara, eu já a vi, eu já conheci esta, de outra maneira, com outra profissão. Pessoas menos atentas, se calhar caem. Mas, desculpa o contraponto, é uma reflexão muito importante para todos nós aqui. A internet comercial tem 30 anos só. Ela é uma jovem adulta, então a gente ainda está aprendendo a conviver com ela, ainda vai mudar muita coisa, ainda está amadurecendo, sabe? Então é uma visão positiva, no sentido de que olha quanta coisa boa já aconteceu, olha quanta coisa negativa que a senhora tem toda a razão. Está acontecendo também, a gente apontou vários desses problemas. Mas ainda é um processo muito recente para que ele tenha estabilizado, e eu tenho otimismo de que vai ficar bom, sabe?
Espero que quando envelhecer, envelheça com sabedoria. Apesar dos riscos dos jovens. Todos os jovens são libertários por natureza, não? E eu acho que também é muito aquela teoria do pêndulo. A gente vai tudo para um lado, aí daqui a pouco a gente solta o pêndulo, ele vai para o outro lado, e normalmente tudo se equilibra. A gente vai ter mais leis melhores, nós vamos discernir melhor, porque a gente vai, infelizmente, cair num golpe ou no outro, enfim, acreditar numa inverdade, mas em algum momento nós também estamos treinando o nosso discernimento. Nós viemos de uma geração onde a gente aprendeu a pensar na escola, onde a gente aprendeu a discernir. Então, graças a Deus que a gente tem até mais discernimento para trabalhar com a inteligência artificial do que os jovens que não passaram por esse processo como nós passamos de pensar. Já já tudo se equilibra. Eu queria agradecer a todos. Portanto, Posso nós só fazer tínhamos... uma pergunta? Tem mais uma pergunta. Ok, peço desculpa. Só por causa da memória. Eu, há uns tempos atrás, fiz uma brincadeira com uma fotografia do casamento dos meus pais e pedi a uma inteligência artificial para mudar a fotografia, para melhorar a fotografia. Então, transformou os meus pais em asiáticos. A minha memória mudou. A minha memória de ver os meus pais mudou. Aconteceu-me a mim, mas também acontece como uma memória coletiva. E já que trabalha a memória, como é que nós vamos trabalhar esta memória coletiva que está em constante mudança por causa da inteligência artificial? Como é que vai memória coletiva em termos de... Como é que a memória coletiva fica com a mudança que a inteligência artificial trata? A nível da imagem, eu já não estou a falar no texto, não estou a falar da literatura, estou a falar da própria imagem, de algo que é muito pessoal como o nosso arquivo fotográfico, que é alterado. Sim. Eu vou tentar traduzir a minha resposta contando uma passagem que aconteceu certa vez. Eu fui para o México e nós fomos visitar umas pirâmides no México e tal. E aí, a hora que o pessoal desceu da van, aí todo mundo já desceu com os seus celulares filmando, filmando as pirâmides, registrando, tirando foto. E a hora que eu vi todo mundo registrando, eu falei, espera um pouquinho, as pessoas estão esquecendo de contemplar. E aí eu resolvi sentar numa árvore, numa sombra, em frente à pirâmide, e eu fiquei ali por meia hora sentado, simplesmente olhando. Olhem para aquelas 4 colunas ali. Eu convido todos a olharem para aquelas 4 colunas ali. Imagine que quando foi levantada uma coluna daquela, quantos homens foram necessários para levantar uma coluna como aquela? Estava calor, estava frio, estava chovendo. Eles brigaram, eles comemoraram no final, fizeram um churrasco. Como que era a vida de cada um desses trabalhadores? Então, o que está acontecendo com a humanidade é que ela está esquecendo de contemplar. Então, eu acho que nesse ponto é um olhar muito individual. Olha, deixa eu conduzir a minha vida de uma forma que eu possa criar a minha memória pessoal e depois partilhar essa minha memória com as outras pessoas, né? Aí a gente vai construir uma grande memória coletiva, mas viva, né? Uma memória viva. Não sei se eu ajudei, mas... Carlos, posso ter 10 segundos? Sim, sim. Apareceu ontem nas redes sociais. Há um humorista português, não sei se conhecem, que é o Herman José. É um humorista. E então, ele foi para um hotel, onde no hotel está um bombom bem pegado, mas ele achou muito bem, mas nunca tinha visto. Pega o bombom, fotografa e pede à inteligência artificial e explica que o bombom é aquele. E a inteligência artificial diz que o bombom é chocolate, raro, tem 2 iniciais que adotou por chocolate no meio do quê, e ficou a provar. Olha, ele faz, nunca tinha visto, com todo o cuidado, põe na boca, era um toalhete de banho, todo enrolado, era um desses toalhetes que agora era pegadinha. E ele primeiro disse que o ChatGPT agora faz parte da vida dele, porque não faz nada sem pedir uma opinião. E depois agradeceu-me. Bom, eu só queria fazer uma palavra final. Não deixa de ser um sonho, acho que está aqui. E eu queria agradecer a ti pela moderação, a vocês pelo debate maravilhoso. Vocês são muito
competentes, capazes do que fazem, e a editora, pela oportunidade, e a cada um de vocês que doou seu tempo para estar aqui nos ouvindo, né? Muito obrigado. Para mim, eu sou de família portuguesa, meus avós eram muito humildes, falei ontem com o Roseli sobre isso. Me sinto muito honrando um legado e não quis deixar de compartilhar isso com vocês que me ajudaram a honrá-lo. Obrigado. Claro. Não tem. Isso é muito sério que aconteceu. Sim. Um amigo meu me mandou outro dia todo chateado. Olha, minha mulher agora me manda mensagem no chat GPT. Eu falei pra ela, não foi porque você deixou essa mensagem, foi não? E ela, não, realmente, você vai mandar uma mensagem afetiva, né? Você pode também. Não faz sentido. Eu queria agradecer a todos. Obrigado por estarem aqui, portanto, por virem trazer a vossa parte humana para este tema da inteligência artificial. De certo que isto era um tema que dava para mais uma ou duas ou três sessões, mas temos de terminar por aqui. Portanto, muito obrigado a vocês. Mais uma salva de palmas para aqui para os nossos comentadores. Muito obrigado.